Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje aí, o terceiro vídeo do Prof Invest, dessa vez revelando para vocês toda a estratégia por trás dos meus investimentos. É isso mesmo, chegou aquele vídeo em que eu vou mostrar em quais ativos, em quais setores eu invisto e a porcentagem por trás disso tudo. Não vou revelar valores, né? Mas vou revelar porcentagens dessa estratégia, até porque a gente está falando de estratégia, né? Ainda não é necessariamente da carteira, não. Então, dentro da estratégia, quanto por cento eu invisto em cada um desses ativos? Então, se você já gostou dessa ideia, fica comigo até o final. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Nos últimos vídeos eu acabei nem pedindo isso daí, mas se você não fez, faça agora, inscreva no canal para acompanhar os vídeos, as séries aí, né, sobre os investimentos, sobre finanças, e também deixe o seu like, porque é através dos likes que a gente consegue avaliar se o vídeo do bom está sendo útil para vocês ou não. Bom, o plano estratégico então do Prof Invest, né? Vamos lá, objetivo e meta final, né? Então o objetivo aqui é construir uma carteira diversificada e robusta, equilibrada, né? Então a construção de patrimônio consistente, geração de renda passiva crescente, né? Ou seja, ir crescendo mês a mês aí, a renda passiva, né? O valor que eu recebo, então, diante desses meus investimentos, uma proteção cambial e crescimento global, então uma parte vai ser investida em ativos que estão dolarizados para a gente ter essa proteção Brasil, e existe um risco Brasil cada vez maior, né? Infelizmente. Exposição à inovação e tecnologia, não só em criptos, né? Eu deixei aqui em criptos, mas não só em criptos, em empresas americanas também que estão ligadas, né, à tecnologia, à inovação. Então a gente tem esse investimento lá fora também, né? Uma diversificação inteligente, não só entre setores, mas também entre geografia e classes de ativos. Bom, nós vamos agora ver exatamente onde que eu invisto, em quais, né, ativos e a porcentagem. Então chegou aquela hora de vocês entenderem, né? Atualmente, a minha alocação não está exatamente nessas porcentagens. Até porque os fundos imobiliários, por exemplo, está bem acima desse percentual que vocês vão ver aqui, mas eu penso a longo prazo. Então, quando eu tiver X valor, esses valores aqui vão estar equilibrados. Então, é um equilíbrio que eu já faço já a longo prazo, né, já pensando aí em algumas metas futuras, tá? Então, classe de ativo e percentual. Eu tenho, então, aí como objetivo, né, como estratégia, ter 47% dos investimentos em ações brasileiras. Por que disso? Na verdade, foi mais o encaixe mediante as outras aí, certo? Porque, olha só, fundo imobiliário, 28%. Por que fundo imobiliário, 28%? Porque eu tenho atualmente 7 fundos imobiliários diferentes e eu quero que todos eles tenham o mesmo percentual. Então, esse percentual em fundos imobiliários no geral tem que ser um múltiplo de 7. Então, se eu tiver 1% em cada fundo imobiliário, os fundos imobiliários no geral teriam 7%. Então, eu decidi ter 4% da minha carteira em cada um dos fundos imobiliários, o que reflete, então, que o conjunto deles tenha 28% aí como objetivo de fundos imobiliários. Até pouco tempo atrás, até alguns meses atrás, eu tinha ETFs aqui no Brasil. Decidi vender todos e começar a mandar, né, remessas aí para fora, para o exterior, e comprar ETF diretamente na Bolsa Americana. Então, esses ETFs internacionais aí, eu quero que eles representem na minha carteira 15%. As criptomoedas, o objetivo é ter 10% aí do valor investido, né, em criptomoedas. Mas criptomoedas é um negócio bem à parte, né? Porque eu não vou comprar quando estiver em alta. Acredito que vamos ter oportunidades aí de Bitcoin, por exemplo, voltar para casa abaixo dos 100 mil dólares aí. Então, eu vou esperar cair para poder aportar mais, né? Então, nesse momento atual, está abaixo de 10% das criptomoedas na minha carteira. E eu vou esperar reduzir. Bem como que, quando subir também, as criptomoedas vai, inevitavelmente e felizmente, representar mais de 10% da carteira. Então veja bem que, mediante aos ciclos, as variações que eu já tenho conhecimento, eu sei que vai acontecer, eu não me preocupo que esteja exatamente nesse percentual, não. Isso daqui é uma modelagem da estratégia que eu quero. Mas é preciso entender que se os criptos subir de 10% para 30%, maravilha. Se cair de 10% para 4%, opa, talvez seja hora de comprar. Então, são essas avaliações que a gente precisa estar fazendo constantemente ao estar acompanhando a carteira, tá? Bom, dentro das ações brasileiras, então, quais são
os setores e as ações que eu invisto, né? Então, olha só, nas ações brasileiras, a gente tem aí como foco empresas com fundamentos sólidos, geração de caixa, bons dividendos e potencial de crescimento. Setores estratégicos, né? Então, setor financeiro, setor de energia elétrica, de saneamento básico, commodities, consumo e agro, tá? Tem algumas ações aqui que eu coloquei muito recentemente na carteira, tem pouquíssimo tempo, também está bem abaixo do valor que era para ser colocado, e sinceramente tem algumas ações aqui que eu estou reavaliando, e elas podem sair da minha carteira a qualquer momento, tá? Por quê? Para dar uma enxugada no número de ativos que eu tenho, né? Para talvez não faça sentido ter ali 2% só de uma ação, então eu estou reavaliando aí isso daí. E como eu disse para vocês no vídeo anterior, 2025 tem sido um ano de grandes mudanças aqui. E não tem nenhuma carteira mais fechada aqui não. Se lá no início eu achei que aqueles 10 ativos eu iria levar para a vida inteira, hoje eu já tenho maturidade para poder entender que talvez não faça mais sentido, vamos substituir. Coloquei recentemente 2 ativos, posso mencionar aqui para vocês quais são daqui a pouquinho, e talvez acabei de colocar, mas não faz sentido mesmo para mim não, deixa para lá. Então, essa modelagem da estratégia é sempre flexível, pode mudar, tá? A divisão de ativos eu acho que dificilmente vai mudar agora, né? Porque os fundos imobiliários, como eu disse para vocês, se eu resolvesse aumentar os fundos imobiliários, eu teria que aumentar de 28% para 35%. Então, acho que 28% é legal, 10% de criptomoeda também é uma porcentagem boa, não quero ter meu patrimônio todo aí em criptomoedas, porque pode variar, pode subir muito, mas também pode cair muito. Os ETFs internacionais, talvez poderia ter um percentual maior, devido ao risco Brasil cada vez crescente. Pode ser uma avaliação futura, mas a princípio a divisão de setores, né, de classes de ativos, então tá bacana, não vai mudar não, tá? Então quais são os ativos que eu tenho? Já tem a lista aqui, mas eu vou mostrar a tabela para vocês abaixo. Mas antes de passar para a próxima tela, frisar aqui o seguinte: os aportes são sempre estratégicos, né? Analisando quem está abaixo do percentual ideal ou do preço médio, né? Então, se um ativo está abaixo do preço médio, ele está mais barato do que geralmente o que eu comprei. Então, pode ser uma oportunidade de comprar mais barato. Eu analiso, né? O Banco do Brasil, eu quero ter 4% da minha carteira. Só que atualmente ele representa apenas 2% da minha carteira. Então, eu preciso aportar mais nele. Aí eu olho para a segunda situação. O preço médio dele está muito acima, está muito abaixo? É uma oportunidade ou não? Analisando também o máximo, né, de retorno e de dividendos aí possíveis. Então, na mesa, ao decidir onde que eu vou investir no mês, eu faço toda essa análise aí. Bom, então, olha só, eu tenho aqui, dentro do setor financeiro, 8%, sendo 4% em Itaúsa e 4% em Banco do Brasil. Lá atrás, eu já tive Banco do Bradesco. Foi um dos ativos que compuseram a minha carteira no início, né, naqueles 10 ativos iniciais. Banco do Bradesco é um banco interessante, já foi o maior da América Latina, paga dividendos mensalmente, então cada vez que você compra mais ali, aumenta a sua renda passiva mensal, mas devido a algumas circunstâncias eu preferi me desfazer de Banco do Bradesco, tá? Bom, dentro do setor de seguros, eu tenho 6% e não está dividido igualmente, né? Eu tenho 4% em BB Seguridade e 2% em Porto Seguro. Inclusive, Porto Seguro é uma das ações que às vezes eu fico refletindo se mantenho ou se tiro da carteira, né? Talvez poderia tirar, elevar a BB Seguridade para 5%, e aí só que aí seguros iria cair, né? De 6% para 5%, mas é uma possibilidade. Quando eu comecei a investir, não tinha Caixa Seguridade, né? Esses 2 ativos aí estão comigo desde o início da carteira. Caixa Seguridade surgiu depois, não entrei e, para ser sincero para vocês, nunca estudei. Às vezes eu vejo alguns vídeos aí, algumas thumbs, né? Falando de Caixa Seguridade, que está pagando bons dividendos e tal, mas nunca cheguei a estudar. E entre Banco do Brasil e Caixa, eu prefiro Banco do Brasil, sinceramente. Bom, dentro de energia elétrica, né? No início eu tinha Taesa, tinha Engie 3 já e tinha uma outra, me fugiu o nome dela agora, que ela deixou de ter ações aqui no Brasil e, salvo engano, ela levou suas ações para Portugal. Então, por livre e espontânea mudança da empresa, né, a gente deixou de ser investidor dela. E aí, recentemente, né, um pouco mais recente, eu coloquei CEMIG, que inclusive é a companhia elétrica aqui do meu estado, né, já que eu moro em Minas Gerais. CEMIG é uma excelente empresa também,
gosto muito da Taesa. Engie diluiu um pouco, né? Ficou com apenas 2% da empresa e é uma das empresas que também eu fico avaliando se eu mantenho ou se eu tiro, né? Talvez eu tire ela, coloque ali Taesa com 4% também e me sobraria mais 1% para ser deslocado para outra ação ou para outro setor. Bom, Petrobras também não tinha no início, coloquei tem alguns meses atrás e já coloquei com 5%. É uma empresa que sofre ali mudanças governamentais, né? Então, a depender dos presidentes, do presidente atual do Brasil, e aí eu não digo só o atual de agora, né? Eu digo assim, que é uma empresa que vai depender sempre de quem seja o presidente atual, de mudar algumas coisas ali, mas eu já entrei com 5%, agora mesmo guerra no mundo explodindo, e aí o valor do petróleo sobe, né? Varia muito, então é uma empresa boa, paga muito dividendo, então eu decidi ter 5% dela. Sanepar foi uma das empresas que eu comecei lá atrás, comprei Sanepar a 3%, todo mês eu comprava, porque assim, sobrou, fiz os ativos do mês lá, comprei os ativos do mês e aí sobrou R$20. Pô, dá para comprar, coloca mais R$1, né? 21, comprava mais 7 Sanepar, então fui comprando a R$4, R$3. O preço histórico dela máximo já era ali em torno de R$5, R$6 e agora ela está voltando para esse valor máximo. Então é uma das empresas aí que certamente deve estar com 70% de variação aí na minha carteira. Posso até conferir aqui, ó, rapidamente. Eu acho que a Sanepar é justamente a segunda ação que mais valorizou na minha carteira. Eu disse do Porto Seguro, né? Porto Seguro tem um dividendo baixo, de 4,12%, mas é aquela empresa que eu disse no vídeo anterior que subiu 113%. Eu comprei Porto Seguro, meu preço médio tem R$ 24,89 e hoje a empresa está custando aí praticamente R$ 53,00. Então mais do que dobrou, né? Então talvez vender com esse lucro todo aí seja mais interessante do que comprar mais pensando em dividendos. É uma avaliação que eu posso fazer, tende a fazer aí nos próximos tempos. FreeWire também paga, salvo engano, pouco dividendo? Não, 8% de dividendos e caiu muito, né? Então é uma empresa que está comigo desde o início, em algum momento eu pensei em desfazer, mas eu acho interessante ter também essa diversificação em setores da saúde e também é um setor que tem várias outras empresas boas aí que eu vejo o pessoal divulgando, mas FreeWire é uma empresa que está comigo aí desde o início. No meio dessa jornada, né, não tão recentemente, eu coloquei a Agro 3 na carteira e eu deveria ter colocado a tela grande para vocês, né? Só agora que eu lembrei, peço desculpas aí. Bom, a Agro 3 é uma empresa que está comigo de algum tempo, gosto muito, né? É o grande setor forte do Brasil. Acho interessante demais dessa diversificação no agro brasileiro e a empresa que eu escolhi é o Agro 3 aí, 4%. Vale e Klabin, respectivamente, 4% e 3%, são empresas que eu comecei a investir há pouquíssimo tempo e aí são das empresas que eu coloquei e sinceramente eu fico pensando, será? Né? Mas enfim, a princípio são empresas que estão aí dentro da minha estratégia de agora para frente, né? Se eu mudar alguma coisa, eu vou contar para vocês, porque é o intuito aqui desse quadro do canal. Ambev, 2%, já representou mais na carteira, mas diluiu aí dentro da estratégia quando eu comecei a incorporar outras empresas. Mas é isso, né? Eu não gosto de cerveja, mas penso, a galera gosta de beber, vou lucrar com isso, né? Literalmente. Bom, então essas são as minhas ações, essas são as minhas estratégias dentro das ações. Os fundos imobiliários, né? Tem foco aí na renda passiva mensal consistente. Então, os fundos imobiliários, eles pagam dividendos mensais. Então, te dá uma previsibilidade maior de quanto você vai receber por mês através dos fundos, né? Diversificação também dentro dos fundos imobiliários, com fundos de logística, shopping, lajes. E agora, recentemente, eu coloquei um fundo de papel, né? Eu não tinha fundo de papel, mas resolvi colocar uma aí também dentro de uma administradora que eu já administro, né? Que administra esse fundo e que eu já gosto, né? Que é a Suno. Então eu já tinha o Snag 11 aí, que também é um fundo relacionado ao agro brasileiro. E aí resolvi pegar mais um fundo da mesma gestora, né? Era essa palavra ideal que estava me faltando aqui. Então, dentro da mesma gestora aí da Suno, eu fui lá e comprei NCI 11, né? Um fundo de papel aí,
da mesma gestora. Então, olha só, fundos de logística, todos com 4%, né? E aí a diversificação só entre setores, setor de logística e de shopping tendo um percentual maior. Então, HGLG 11, um dos maiores fundos do Brasil, BTGLG 11, também um dos maiores fundos, XPML 11, VISC 11, KNR 11, SNAG 11 e o SNCI 11, cada um deles com 4%. Então, logística representando 8%, shoppings representando 8%, lajes corporativas, agroimobiliário e recebíveis 4%, né? Então, essa é a estratégia dentro dos fundos imobiliários. Qual que é a estratégia, então? Como que é os investimentos no exterior? Mudou muito também recentemente, quando eu decidi, né, quando eu optei por parar de investir em ETFs do Brasil. Eu investia no IVVB 11, né? Então vocês veem aí que eu fiz uma substituição direta de IVVB 11 por IVV. E eu literalmente vendi todo o IVVB 11 que eu tinha e peguei todo o valor e troquei por IVV, né? Converti o valor em dólar lá na corretora e transformei todo ele em IVV. O IVVB11 é um ativo muito interessante que basicamente valoriza todo ano. Se você pegar a cotação dele em janeiro e em dezembro, ele valorizou todos os anos. Então é um ativo muito bom e aí eu só troquei mesmo para não deixar, né, uma parte do dinheiro aqui no Brasil. Dito isso, coloquei também... E aí, inicialmente eu pensava em investir no exterior através de algumas ações, né? Fazendo talvez o basicão ali, comprando Meta, Google, Nvidia. Mas aí eu falei, para que arriscar, né, em algumas empresas específicas se eu posso comprar um ETF que vai ter várias empresas ali e aí eu não preciso ficar estudando individualmente algumas empresas do exterior, já que a gente tem uma grande lista aqui de ações no Brasil já, onde eu invisto, né? Então eu falei, comprei também o SCHD, o QQQM e o VNQ. Depois eu vou fazer para vocês, né, trazer para vocês qual que é o sentido de cada um desses ETFs, onde que investe, né? Mas são em tecnologia, setor imobiliário, né, global, com foco em dividendos, e o SCHD replica o índice, salvo engano, dos Estados Unidos, assim como o IVV replica o SP500, né, as 500 maiores empresas. Eles aí investem e aplicam algumas empresas específicas lá dos Estados Unidos. Depois eu trago isso melhor para vocês. Então esses foram os últimos ativos, inclusive, que eu comprei. Até as criptomoedas eu tive antes na carteira, tá? E aí falando em criptos, né? Fazendo o basicão aí, 10% em criptomoedas, sendo 5% em Bitcoin, né? A maioria tem que ser Bitcoin, sem sombra de dúvidas. E aí com uma diversificação em Ethereum e Solano. Certo? Aportes realizados majoritariamente em momentos de forte correção, então eu priorizo esperar esses momentos de desvalorização das criptomoedas para poder aportar, né? E é uma estratégia de longo prazo. Não haverá aumento de posição no topo, mas sim quedas futuras relevantes. Então, se eu sentir que Bitcoin vai começar a desportar aí para bater 120, 150 mil dólares, então 100 mil faz sentido, mas nesse momento eu espero cair um pouco mais. Eu fiz 2 aportes apenas em criptomoedas. No primeiro momento, Bitcoin estava em 100 mil dólares, e aí ele teve uma queda para 80 mil dólares, e aí eu fiz um novo aporte, né? Então agora, quando ele voltou para 100 mil dólares, eu já volto a ter ali algum lucro. Por quê? O primeiro aporte está no 0 a 0, no 100 mil. Mas quando eu comprei um pouco mais nos 80 mil, então esse segundo aporte já pegou uma certa valorização, certo? Então, é essa a minha carteira. Como eu disse para vocês, não tenho interesse nesse momento em falar para vocês abrir valores, né? Mas a estratégia, o que eu preciso dizer? Vou finalizar o vídeo daqui a pouquinho, trazendo para vocês a filosofia, os princípios de investimento, mas eu preciso trazer aqui também uma palavra para vocês do seguinte: vocês devem ter percebido que a carteira ela é muito individual de cada um, mediante ao seu perfil de investimento, ao perfil de risco que você quer tomar. Então, jamais copie não só a minha carteira, que um mero iniciante, né? Apesar de 4 anos investindo, mas um mero iniciante, mas também não vai querer copiar aí de grandes gurus. Por exemplo, o Thiago Nigro está fazendo um quadro fantástico, onde o cara investe simplesmente R$1 milhão toda semana. É um dos
influenciadores, criadores de conteúdo que eu gosto de acompanhar. Mas muito cuidado, porque ele compra ali em um dia, posta na outra semana, então você não vai comprar no mesmo momento, você não vai comprar na mesma proporção que ele, então tenha muito cuidado quando você pensa em investir copiando de alguém na internet, tá? Tenha muito cuidado com isso. Bom, para a gente finalizar o vídeo aqui, que já está ficando longo, filosofia e princípios. Investir em ativos com fundamentos e bom preço. Constância nos aportes é mais importante do que tentar acertar o topo ou o fundo. Então não adianta pensar que você vai comprar no momento ideal, né? O momento ideal foi ontem, hoje é o segundo melhor momento. E a constância nos aportes, né? Aportar todos os meses é ainda mais importante do que tentar acertar o momento exato. Preferência por empresas que pagam dividendos consistentes sem abrir mão de crescimento. Então tem algumas empresas que estão aqui na carteira por estratégia de crescimento e tem outras que é porque já pagam bons dividendos. Não vão crescer tantos, mas irão continuar pagando os bons dividendos. Ter exposição ao Brasil, aos mercados globais e às tecnologias via ETFs, além de ser posicionado também em criptomoedas como forma de diversificação e proteção. Riqueza é construída no longo prazo, com paciência, disciplina e estratégia, tá? Estratégia geral da carteira, então, diversificação completa entre Brasil, exterior e criptomoedas, cobertura de setores estratégicos e inovadores, proteção cambial e exposição global, renda passiva consistente com dividendos e aluguéis, potencial de crescimento expressivo com ações internacionais e cripto principalmente, reinvestimento contínuo de proventos e aluguéis. Então, até que a gente possa, de fato, viver dos dividendos, o intuito é não gastar eles com outras coisas, mas é deixar na corretora e reinvestir todo ele, né? E, claro, fazer os aportes mensais ajustados para rebalancear estrategicamente a carteira, certo? Monitoramento constante, então todo mês a gente faz uma avaliação aqui para poder saber onde que vai investir, considerando o preço atual frente ao preço médio dos ativos que eu tenho, o peso atual frente a esse peso ideal que eu divulguei agora para vocês. Então, como eu disse, Petrobras é 5%. Se Petrobras está com 3% na minha carteira, pode ser uma hora de comprar. Rendimento em dividendos, então eu faço essa projeção dos dividendos, né? E os fundamentos atualizados, tanto da minha estratégia de investimento quanto dos ativos, né? Os fundamentos continuam aqueles fundamentos que eu acredito, ou a empresa está mudando os seus fundamentos para aqueles que eu não gostaria de investir. Então isso é muito importante. Aporte priorizando então os ativos abaixo do percentual ideal da carteira, né? Então se um ativo está com 8% e eu quero ter 4% dele, por que eu vou comprar mais, né? Então olha aí quais são os ativos que estão abaixo do percentual ideal, quais são os ativos com preço, o preço médio, preferencialmente também, e claro, algumas oportunidades de mercado, aquelas promoções reais, né? Você acredita que o ativo vale mais do que o mercado está pagando, então é uma baita promoção. Bom, qual que é a frase aqui que vai nos guiar, né? Vamos dizer assim, a constância constrói, a disciplina sustenta e a estratégia faz prosperar. Então essa é a nossa frase aqui, o nosso lema aqui no canal. E aí a gente finaliza o vídeo dizendo, né? Acompanhe a evolução da carteira no canal Prof. Lucas Pereira. Essa carteira é parte do projeto Prof. Invest, onde todo mês mostramos os aportes, inclusive o próximo vídeo é para mostrar os últimos aportes que eu fiz, rebalanceando e evolução do patrimônio sempre de forma prática e transparente. No canal Prof. Invest você aprende como investir com segurança e estratégia, como construir renda passiva real, como diversificar entre Brasil, exterior e cripto, como aproveitar boas oportunidades de mercado. Inscreva-se e acompanhe de perto essa jornada rumo à aposentadoria antecipada. Se Deus quiser, vamos conseguir essa aposentadoria antecipada para não precisar ficar dando aula aí até os 80 anos, como infelizmente acontece com muitas pessoas. Recentemente a gente tem visto muitos professores, inclusive, né, chegando a ter aula em sala de aula e sem sombra de dúvidas eu não quero isso para mim. Então, siga aí, acompanhe e venha viver essa jornada acompanhando comigo. Um forte abraço se você ficou até aqui. Muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo mostrando os últimos aportes que eu fiz.